queridos, muito bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, que seja um momento especial esse para nós e que por meio dessa meditação a gente possa ter um cuidado maior no nosso relacionamento com Deus, que a gente possa estar mais atento a ouvir a voz de Deus. Essa meditação de hoje foi escrita pela Kênia Kopitar. A Kênia, gente, é uma brasileira que mora em Orlando, lá na Flórida, Estados Unidos. Ela fala que em 2020 os pais completaram 55 anos de casamento. Quando os pais da Kênia casaram, além dos votos convencionais, eles se comprometeram a cuidar dos pais deles até o fim da vida deles. E com isso, a Kênia teve o privilégio de ter na casa dela, por décadas, o avô, pai do pai, mas também a mãe da mãe, ali nos últimos anos da vida dela. É que eles tinham ficado viúvos, né, enquanto a Kênia ainda era criança. Bom, a Kênia é daquela época em que muitas famílias comiam juntas, conversavam, ninguém tinha celular, não é? E nas muitas refeições, o avô dela, o Joseph Kopitar, contava as histórias da infância dele na Áustria, as aventuras dele no Brasil, como ele conheceu a Deus quando já era adulto, como ele dedicou a vida a ele. Sabe que esse avô, todos os sábados à tarde, saía para dar estudos bíblicos e ele só parou de fazer isso nos últimos meses da vida dele. Um sábado, quando ele estava saindo da igreja, ele ouviu uma voz dizendo assim: olha, vá ao endereço tal. Ele escutou uma voz: vá ao endereço tal. Endereço com número, tudo certinho. Aí, enquanto ele estava almoçando, ele escutou aquela voz dizendo: se apresse, se apresse. E ele percebeu que o assunto exigia urgência, então ele pegou um ônibus e foi naquele endereço que ele tinha ouvido de manhã, quando ele saiu da igreja. Quando ele chegou naquele lugar, ele bateu na porta, ninguém atendeu. Bateu de novo, ninguém atendeu. Ele achou estranho Deus ter pedido para ele ir para um lugar, não tinha ninguém, mas ele, não, vou bater de novo. Para surpresa dele, a porta se abriu e abriu só um pouquinho e um senhor então apareceu e perguntou o que o avô da Kênia queria ali. O avô da Kênia respondeu a verdade, falou assim: olha, Deus me mandou aqui nesse momento e me disse que eu tinha que me apressar. Depois de alguns minutos de silêncio, aquele homem convidou o avô da Kênia para entrar na casa e mostrou como tudo estava preparado para aquele homem ali tirar a vida dele. E ele só parou porque a insistência das batidas fez com que ele ficasse curioso. Mas quem está aqui agora nesse horário? Ele então pensou assim: eu vou ver e depois eu faço o que eu quero fazer. Gente, só que a história não termina como aquele homem havia planejado, né? Se transforma numa outra história, porque Deus, através daquele senhor, mostrou para aquele homem que ele se importava com aquela criatura. Mas isso aconteceu por quê? Porque o vô da Kênia estava ali com os ouvidos atentos, prontos para ouvir o Senhor e obedecer. Quem é você nessa história? Você é alguém que hoje está precisando ser lembrado de que Deus se importa, que você pode recomeçar? Ou será que você é alguém que precisa ser lembrado que você é as mãos e os pés de Deus aqui na terra e que você precisa estar disposto a obedecer o Senhor e ir onde Ele mandar? Olha, a gente precisa saber que Deus se importa conosco, mas também se importa com os outros. Que a gente tenha esses ouvidos atentos, sejamos um pouco mais cautelosos e cuidadosos com aquilo que a gente está envolvido, para ter essa sensibilidade e ouvir o Senhor, obedecer e fazer a diferença na vida dos outros. Amém? Ótimo dia, até amanhã. Tchau!